preciso temer, não preciso mais temer. O véu já se rasgou, o caminho você trilhou para me aproximar de ti e poder te contemplar. Glória a Deus, aleluia, muito boa tarde a todos e a paz do Senhor Jesus. Bem-vindos a mais uma tarde da bênção. Eu sou o pastor Wesley, pastor João Luiz, e nós estamos aqui hoje em parceria com a QSTS TV, a TV ligada em você. Viemos trazer uma palavra ao seu coração. Antes de mais nada, quero pedir a você que está na sua cozinha, na sua sala, no seu quarto, que desde agora você feche seus olhos e entre em sintonia com o papai. Vamos estar levantando o primeiro clamor diante de Deus. Querido Deus e eterno Pai, papai querido, nos reunimos em mais uma tarde da bênção, meu Pai, contigo, pedindo a Ti, meu Pai, que o Senhor venha falar conosco em espírito e em verdade, meu Pai. Papai querido, que cada palavra ministrada aqui hoje, Senhor Deus, possa, meu Pai, ir de encontro ao coração daquela vida que está necessitada, meu Pai, de uma palavra de fé. Aquela pessoa, meu Pai, que está necessitada de uma libertação, de uma palavra de conforto para o seu coração, meu Pai. Que nessa tarde, meu Pai, nós possamos ouvir a Tua voz, meu Pai. Papai querido, venha tomar conta do nosso ser e fala através dos nossos corações. É o que eu te peço, atende a petição e ao desejo do coração de cada ouvinte, de cada pessoa que está nos assistindo. É o que eu te peço desde agora e para sempre. Amém, Senhor Deus. Glória a Deus. Eu estava hoje meditando num tema e não me veio nada a não ser uma palavra de fé para nossas vidas. É a fé que vem nos sustentando, que vem nos alicerçando para que nós possamos continuar a caminhada com Deus. A mesma fé que os antigos tiveram é a mesma fé que nós devemos carregar hoje conosco. E nada melhor do que um texto que se encontra no livro de Romanos, de capítulo 5. Você que puder aí na sua casa, abra sua Bíblia, entre em sintonia, entre em comunhão com a palavra agora, pois eu creio que ela irá trazer um bom entendimento para você. Hoje nós iremos aprender como movimentar a nossa fé. Glória a Deus. Texto de Romanos capítulo 5, o título já diz: justificação pela fé e paz com Deus. Sendo, pois, justificados pela fé, temos paz com Deus, por nosso Senhor Jesus Cristo, pelo qual também temos entrada pela fé a esta graça, na qual estamos firmes e nos gloriamos na esperança da glória de Deus. E não somente isto, mas também nos gloriamos nas tribulações, sabendo que a tribulação produz a paciência, e a paciência a experiência, e a experiência a esperança, e a esperança não traz confusão, porquanto o amor de Deus está derramado em nossos corações, pelo Espírito Santo que nos foi dado. Glória a Deus. 5 versículos aqui, pequenos, né, pastor João Luiz, mas que tem muito a nos ensinar, né? No seu versículo 1 aqui já está dizendo: sendo, pois, justificados pela fé, temos paz com Deus, por nosso Senhor Jesus Cristo. O que é a fé, pastor João Luiz? A fé é a substância das coisas que nós não vemos, cremos e esperamos. Glória a Deus. Olha só, a definição da fé. E eu te pergunto nessa tarde, será que você exerce essa mesma fé consigo? Será que para o que você vai fazer, você tem fé suficiente? Para aquela situação que muitas das vezes nas suas mãos pode fugir do seu controle? Será que você tem a confiança, a capacidade de determinar sobre a sua vida que aquilo que ainda não aconteceu vai acontecer? De você, através da fé, alcançar o que para os olhos de muitos parece impossível? Quando nós falamos de fé, queridos, nós temos que ter a plena convicção que
A fé, ela é o firme fundamento das coisas que não se veem e das coisas que se esperam. É difícil para nós, hoje em dia, vivermos pela fé, pois muitas das vezes nós vamos para a igreja e quando nós pisamos no templo, nós temos que cultuar ali. É um Deus que nós não temos ali a graça que Adão teve de ver ele face a face, de Moisés quando estava ali, né, na sarça ardente ali, ter a mesma praticidade, a mesma comunhão ali, a mesma vantagem ali, o privilégio de ver Cristo face a face, né, de ver o Deus face a face. Mas quando nós entramos na igreja, nós temos a convicção que nós estamos ali por fé, pois nós estamos adorando a um Deus que nós não o vemos carnalmente, mas espiritualmente temos, né, a noção de que Ele vive entre nós, que Ele se faz presente em nosso meio, que Ele atende às nossas petições, né? É tudo possível ao que crê, tudo é possível àquele que crê. Então, quando nós baseamos a nossa vida em fé, nós temos que ter a noção que nós temos que crer no que não é inexistente, pois nós materializamos aquilo que para nós ainda não aconteceu. Nós materializamos e determinamos na nossa vida aquilo que ainda não aconteceu para que venha a acontecer. É claro que para isso o texto seguinte aqui, ele vai estar nos dizendo aqui no versículo 2: pelo qual também temos entrada pela fé esta graça, na qual estamos firmes e nos gloriamos na esperança da glória de Deus. E não somente isso, mas também nos gloriamos nas tribulações, sabendo que a tribulação produz a paciência. E é esse tema aqui que eu quero focar com você nessa tarde. Dentro da fé, os requisitos aqui de você que está vivendo, né, pela tribulação, passando pela provação. Aqui, esses versículos vão nos dar 3 ferramentas, que é a paciência, a experiência e a esperança. E como lidar com a paciência, pastor João Luiz? Em tempos como esse, é a fé exercida na pessoa do Senhor Jesus Cristo que nos faz tornarmos em paciência, porque a força humana, ela não tem um poder necessário para nos manter pacientes diante das turbulências, das dificuldades, das tribulações, mas pela fé no Senhor Jesus Cristo nós conseguimos e podemos suportar. Glória a Deus. O salmista no Salmo 40 vai estar nos dizendo assim: esperei com paciência no Senhor, e Ele se inclinou para mim e ouviu o meu clamor. Em Eclesiastes capítulo 3 vai estar nos dizendo assim, que é um tempo determinado para todas as coisas. E a grande dificuldade que nós encontramos, né, no meio cristão mesmo, né, é essa dificuldade de nós nos mantermos pacientes ali, firmes numa promessa que nos foi dada, e muitas das vezes nós temos que esperar o tempo de Deus, que o tempo de Deus ele não é o nosso. Com certeza, né? E muitas vezes acontece que quando você menos se apercebe, o tempo de Deus chegou. E o tempo de Deus proveu, e o tempo de Deus trouxe refrigério, paz, alegria e aquele glória de vitória. Glória a Deus. A palavra de Deus, ela vai nos deixar muito clara, né, para que nós lancemos sobre Deus toda a nossa ansiedade. E a ansiedade, ela tem sido um mal, né, que assola aí a maioria de nós. Pois muitas das vezes, quando nós estamos passando determinada situação, temos que entender que o tempo de Deus ele não é o nosso tempo. O tempo de Deus ele é perfeito sobre nossas vidas, porém é doloroso. E nós vamos descobrir dentro desses versículos aqui que há uma certa experiência através da paciência no seu versículo 4. E a paciência, a experiência, e a experiência, a esperança. E eu te pergunto nessa tarde, o que é a experiência com Deus? Queridos, nenhum cristão é levado para o deserto para permanecer no deserto. Simplesmente você passa pelo deserto para você ganhar a sua experiência ali e sair para a vitória. Só que nós temos que entender que tempo de deserto, infelizmente, é um tempo necessário sobre nossas vidas, pois ali você vai adquirir uma maturidade espiritual com Deus. E isso é muito importante para nós, exercer, ter essa maturidade, pois é através desse amadurecimento que nós vamos passar pelas provas. E a cada vez que nós vencermos uma prova, nós teremos aquele tempo de refrigério, teremos aquele tempo de paz. Mas
felizmente, né, ou infelizmente, como cabe a cada um, muitas das vezes nós temos que passar por esse tempo, pois esse tempo vai nos proporcionar o quê? Você passa pelo tempo de refrigério e passa por uma prova ainda mais difícil, né? Parece que é uma fase de videogame. Mas você tem que passar por esse tempo para que você venha a amadurecer e ir ali suportando as adversidades. Pois há um objetivo, né? Há um foco para nós estarmos nesse mundo, passarmos o que nós estamos passando, as tribulações, as provações. E nós podemos ver pela própria história bíblica que as coisas que são geradas na nossa existência são propósitos de Deus. Mesmo as questões mais indóceis, mais amargas, mas se você recorrer à história bíblica, você vê Moisés, você pode também, um pouco antes de Moisés, ver a história de José e também a história de uns homens mais antigos da história, Jó. Então só esses três já seriam suficientes para que a gente entenda que esperar o tempo de Deus, né, vai trazer depois lucros, né, benéficos, espirituais e materiais da vida daquele que espera e confia. Glória a Deus. E eu te pergunto nessa tarde, muitas das vezes nós temos esperado, né, uma vida próspera. Muitos interpretam a prosperidade como só sendo o financeiro. Mas para nós cristãos nós interpretamos que nós termos prosperidade nas nossas vidas é ter a paz necessária, é ter a felicidade, é ter, é claro, uma condição financeira dentro dos padrões de sermos, né, ser-nos suprido tudo aquilo na qual nós encontramos necessidade, né? Mas ter uma vida próspera com Deus é muito mais do que isso. E é necessário nós focarmos a nossa fé para que nós venhamos a alcançar isso. No seu versículo 5, vai estar nos dizendo assim: e a esperança não traz confusão, porquanto o amor de Deus está derramado em nossos corações, pelo Espírito Santo que nos foi dado. Jesus, meus queridos, que foi o maior exemplo aqui nesse mundo, que passou por esse mundo, ele não foi isento das suas provações. Ele teve também que passar pelo momento de deserto dele, para que ele pudesse chegar a algum lugar na vida, para que ele pudesse chegar no nível esperado por Deus também, para que ele fosse hoje um exemplo para nós cristãos, para que nós viéssemos a olhar para ele como espelho e cada um de nós também levar a nossa cruz. Ele nos diz na tua palavra: no mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo, pois eu venci e vós também há de vencer. Amém. Glória a Deus, aleluia. Eu quero convidar você também a abrir o seu livro. Há uma passagem semelhante aqui a Romanos capítulo 5, que se encontra também no livro de Hebreus. Livro de Hebreus capítulo 10. Aqui está, pois, um outro, né, exemplo aqui, uma outra forma de nos alicerçarmos dentro da palavra de Deus, para nós vermos a eficácia que ela tem sobre nossas vidas. Em Hebreus capítulo 10, no seu versículo 35, vai estar nos dizendo assim: não rejeiteis, pois, a vossa confiança, que tem grande e avultado galardão, porque necessitais de paciência, para que depois de haver desfeito a vontade de Deus, possais alcançar a promessa. Olha só, não rejeiteis, pois, a vossa confiança, a vossa fé, pois necessitais de paciência para de depois de haver desfeito a vontade de Deus, possais alcançar a promessa. E muitas vezes, pastor João Luiz, nós nos deparamos aí com situações, né, que nós estamos esperando até com paciência o tempo de Deus, mas qual que deve ser a nossa conduta como cristãos no período da paciência? Como que nós devemos interagir? A paciência tem que estar acompanhada de perseverança, porque é a perseverança que nos leva ao alcance e ao objetivo de receber em confirmação aquilo que Deus prometeu e aquilo que Deus consumou.
Glória a Deus. E aí, aonde nós podemos prestar atenção aqui, né? Para que depois de haver desfeito a vontade de Deus, possais alcançar a promessa. O que você tem feito nesse tempo que você tem passado por tentação? Nesse tempo que você tem passado por tribulação ou por provação, quer você conheça a palavra, né? Conforme você estudou. Muitas das vezes nós temos a oportunidade de, no meio da provação, nos fortalecermos mais em Cristo Jesus, para que a palavra que nós escutemos, ela venha nos ser um alicerce, para que continuemos a caminhada, para que nós possamos passar pelo dia mal, com toda a perseverança, como disse o nosso pastor João Luiz aqui, sabendo que essa provação há de ter um fim, sabendo que nós vamos colher os frutos nesse período. E muitas das vezes é o período que o cristão, né, ele muitas vezes recua. Ele não deveria recuar, ele deveria simplesmente avançar. Mas aí bate o desânimo, bate o desespero, ele perde a fé, pois muitas das vezes, né, nós queremos agir com nossas próprias mãos e perdemos a confiança em Deus. Glória a Deus. Por isso é necessário e importante nós levarmos conosco a perseverança, e mesmo que tudo parecer ruim, mesmo que o vento ele for ao contrário sobre nossas vidas, nós termos a ciência de que, mesmo assim, Deus ainda está no barco, Deus ainda está no controle da nossa situação. Glória a Deus. No versículo 37, está escrito assim: porque ainda um pouquinho de tempo, e o que há de vir, virá, e não tardará. Mas o justo viverá pela fé. E se ele recuar, a minha alma não tem prazer nele. Olha que versículo forte, né, pastor João Luiz? Sem dúvida. Glória a Deus. Acerca de nós recuarmos, acerca de nós aqui, né, abandonarmos a nossa cruz. Agora, mais do que antes, é muito interessante você ter tocado nesse assunto, desse versículo, porque agora que eu me lembrei também que a Escritura diz que aquele que estiver em pé, cuidado para que não caia, né? Você leu o versículo e diz que falta pouco tempo, que aquele que há de vir, virá e não chegará tarde. Então, breve Cristo está por aí. Em breve Cristo está vindo em seu poder e glória para fazer com que aqueles que são pertencentes à sua igreja, não estou falando isso ligado a ministério, denominação ou placas, porque ele vem buscar aquele que está santificado, ele vem buscar aquele que está justificado, aquele que encontrou graça diante dos seus olhos e misericórdia da parte dele. Esses é que vão receber o devido galardão. Glória a Deus, aleluia. Então, para você ver o quão difícil é a caminhada com Deus, pois a caminhada com Deus não é algo fácil, não é um caminho que você só irá encontrar rosas, há também os espinhos. Por isso é necessário que nos posicionemos com perseverança, pois a palavra de Deus vai nos deixar claro que aquele que perseverar até o final será salvo. Então, nós passamos pelo que passamos, servimos a Deus, buscando sempre em santidade, buscando sempre fazer, né, as boas obras, pois a fé sem as obras, ela é morta. Não adianta nós carregarmos conosco a nossa fé e não tivermos obras para apresentar a Deus. Então é importante que nesse período de provação, esse período de tribulação que você se encontra, você procure buscar se aproximar a mais de Deus, pois muitas das vezes nós passamos por situações nas quais, ao invés de nós nos aproximarmos mais de Deus, nós acabamos nos distanciando dele. E aí que está o grande problema, pois o inimigo, ele tem pratos todos os dias para mim e para você. Não foi diferente com Jesus. Mateus capítulo 4 vai estar nos dizendo assim que Jesus ele foi tentado. E o período que Jesus foi tentado foi o período no qual ele estava no deserto. E quando nós tomamos posse dessa palavra, nós entendemos o quê?
que o diabo ele não esperou para tentar Jesus no momento no qual ele se considerava forte, mas no momento pelo qual talvez ele estava ali se considerando fraco, pois ele estava ali com fome, 40 dias e 40 noites ali, né? Sem comer nada, apenas buscando, apenas no deserto ali. E foi esse o momento que o diabo esperou para tentar a ele. No momento talvez que ele julgasse que Jesus estaria fraco. Mas a palavra de Deus vai nos ressaltar que é quando estamos fracos, né? Quando pensamos que estamos fracos, é que nós estamos fortes. Amém. Glória a Deus. E o grande problema é quando a pessoa ela pensa que ela está forte o suficiente. Esse é o grande perigo. Pois quando nós pensamos que estamos fortes, quando nós procuramos colocar, né, acerca a independência da parte de Deus, nós julgamos que nós não somos dependentes dele, é aí que está o grande problema. Pois Deus ele espera que ao tempo inteiro, o tempo todo nós sejamos dependentes dele. Tanto no período de provação, quanto no período que nós estivermos bem. Pois essa provação, esse algo que você está passando, ele irá passar. Isso no qual você está vivendo, ele não é permanente na sua vida. Essa provação, ela vai ter fim. Vai chegar o dia de você cantar um cântico novo. Vai chegar um grande dia de você fazer o seu banquete, de você oferecer o seu culto de ação de graças para Deus, em agradecimento a tudo que Ele tem feito sobre sua vida. Mas você tem que entender que é necessário você passar por essa provação, pois ela é que é tipo fortalecimento. No seu versículo 39 está escrito assim: nós, porém, não somos daqueles que se retiram para a perdição, mas naqueles que creem para a conservação da alma. Olha só a finalidade, olha só o fundamento do crer sobre nossas vidas. É muito importante, no versículo anterior, diz que se uma alma ou uma vida, ela retrocede, ou ela desiste, ela abandona essa sua confiança em Deus, você acabou de dizer que nós somos e sempre seremos dependentes de Deus. Jamais deixaremos de ter a dependência de Deus. E é importante para a conservação da nossa alma, né? Diz esse versículo. Se nós formos em Lucas capítulo 9, versículo de número 62, diz que aquele que colocou a mão ao arado retrocede ou olha para trás, não está apto para viver eternamente no reino de Deus. Então, tudo a que nós nos sujeitamos a passar nessa vida, seja a coisa mais delicada, seja a coisa mais difícil, nós temos que passá-la com Cristo Jesus para recebermos a vitória lá na frente. Você citou um outro versículo bastante conhecido que diz: haverão aflições, mas estejam animados, porque olhem para mim e veja que eu sou um vencedor. E se eu sou um vencedor, vocês também serão vencedores. Glória a Deus, aleluia. Olha só que palavra forte. Agora eu quero que você entenda, né, um ponto aqui que o pastor João Luiz abordou, que eu considero o mais importante de todos. Você já imaginou Jesus Cristo ali, levando a sua cruz, se ele tivesse desistido no exato momento que ele estava levando? Você já imaginou ali, se nós estaríamos hoje salvos, se nós estaríamos vivendo ali de certa forma, no tempo da graça, né, como as escrituras nos afirmam? Não é diferente na minha e na sua vida. Todos nós temos cruzes a carregar. O problema é o que você faz com a sua cruz. Será que você vai aguentar levar ela até o final? Pois aquele que recua a alma do Senhor Jesus Cristo não tem prazer nele. Então o que nós entendemos desse versículo? Você imaginou o que é você parar no meio do caminho? Sabe o que isso significa? Significa você ter que recomeçar tudo do zero. Por isso é importante, você que conseguiu chegar até aqui, permanecer aonde você está. Não abandone a sua cruz.
Eu sei que muitas das vezes é difícil, muitas das vezes nós gememos. Uma outra feita que eu estava falando sobre Ana, aqui nesse espaço, e o que mais me chamou a atenção é que a provação que Ana ela passava era tão forte sobre a sua vida que ela não precisava gemer, né? Ela não precisava clamar gritando, mas o grito que ela levava consigo era um grito interno, era um grito ali na alma ali. Aquilo parecia que estava matando ela não via mais saída, até que uma palavra do profeta muda a situação toda dela ali. E ali Deus ele decide ali naquele exato momento atender a petição do coração dela. Mas Ana ela perseverou, mesmo gemendo ali, ela estava nos pés de Jesus, ela estava se mostrando dependente dele. Você tocou em um assunto aí sobre carregar a cruz. Mateus 16, no seu versículo 24, está escrito que quem quiser vir após mim, tome a sua cruz e me siga. Se nós desejamos chegar aonde Cristo está agora, aonde Ele está postulado agora, dentro do reino de seu Pai, nós temos que suportar aquilo que está dentro do nosso destino, aquilo que foi propositado para a minha vida, para a sua vida. A Bíblia nos garante que não haverão situações que possam estar acima das nossas forças, a ponto de nós não resistirmos esses tipos de acontecimentos que muitas vezes decorrem na nossa vida. Mas Jesus disse que quem quiser chegar até onde Ele está, tem que tomar a sua cruz e segui-lo. E Ele diz que muitas vezes é necessário que nós façamos a renúncia do conforto, da comodidade, né? No sentido de não desejarmos que coisas delicadas aconteçam na nossa vida, só coisas favoráveis, né? Eu disse que muitas vezes nós temos que renunciar à nossa própria vida, perder na nossa própria vida, para que nós a alcancemos e a recebamos de uma maneira permanente e eterna no reino dele. Glória a Deus. Olha só que coisa linda. Por isso eu digo a vocês, é mais fácil você passar por isso que você está passando nessa tarde. Eu não sei qual é o seu problema, você aí de casa que está acompanhando, mas é mais fácil você passar pela provação com Jesus do que sem Ele, pois há uma recompensa para o cristão perseverante. Há uma recompensa para a pessoa que ela persevera, que ela não abandona, que ela toma a cruz, que ela segue, que ela leva chorando, que ela leva gemendo. A palavra de Deus vai nos dizer que o choro pode durar uma noite, mas a alegria vem pelo amanhecer. E não é diferente na minha e na sua vida. Jesus Cristo ele veio a esse mundo, passou por adversidades, ele foi caluniado, ele foi humilhado, foi lhe dada uma cruz para que ele levasse, mas ele venceu justamente para ser um exemplo, um espelho para nós, que se ele venceu, nós também vamos vencer. Está aqui no capítulo seguinte, um versículo que foi comentado, né, há poucos tempo aqui. Ora, a fé é o firme fundamento das coisas que se esperam e a prova das coisas que não se veem. E o interessante aqui no seu versículo 6 é que está escrito assim: ora, sem fé é impossível agradar-lhe. Agradar-lhe a quem? A Deus. Porque é necessário que aquele que se aproxima de Deus creia. Veja bem, guarde bem isso consigo. Creia que Ele existe e que Ele é galardoador dos que o buscam. O que é a palavra galardoador? A palavra galardoador, nós encontramos um Deus abençoador. Nós encontramos um Deus recompensador. Mas olha só a chave desse versículo. É necessário que aquele que se aproxima de Deus creia que Ele existe. E eu te pergunto nesta tarde, onde está a sua crença na pessoa do Senhor Jesus Cristo? Nós temos o Senhor Jesus Cristo, o pastor João Luiz